Olá, boa tarde. Se você pudesse fazer uma mudança radical na sua vida, por onde você começaria? Uma boa pergunta, né? A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aparentemente, parece que é uma facilidade e até muito confortável ver uma expressão como essa. Por quê? Porque permanecer em Jesus, as palavras dele permanecer em nós, isso nos dá o direito garantido de pedir o que quiser e assim será feito. Mas quando você vai para entender o que significa essa condição de permanecer em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós, é simples. Ele é o tronco da videira, nós somos galhos. E quando você retrocede 2 versículos atrás, no versículo 5, você lê o seguinte: Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está explicado, aqui está desvendado o segredo. E você talvez possa pensar assim, mas por que muitas vezes as minhas orações não são respondidas? Parece que Deus não me vê, parece que Deus não me ouve. Jamais, jamais Deus despreza um dos seus pequeninos. O problema é que tudo segue uma ordenança da parte de Deus, onde tudo acontece segundo os seus propósitos. Pode quem manda, obedece quem tem juízo, né? E segundo os planejamentos que ele tem para com a vida de cada um de nós. Somos seres únicos num planeta onde tem mais de 8 bilhões de habitantes. Nós somos seres únicos. Não existe outro igual a mim, não existe outro igual a você. Então isso já nos identifica como se fosse aquele filho, que ele é o filho único de um casal, né? E o casal não sabe o que faz para poder atender às necessidades daquele filho. E cria ele com toda a proteção, com todo o amparo, dá de tudo para ele do melhor, entende? Só que esse casal ensina o filho que a vida não é na ótica que ele vê, de facilidades, que é só chegar, pegar e tá tudo bem, não. A vida existe regras, existem normas de conduta, a vida exige de cada um de nós, né, uma posição de responsabilidade. Então os pais, eles embutem a responsabilidade nesse filho, conscientizando ele de que ele precisa entender que existem normas e regras a serem seguidas, e caso contrário essas regras sejam desprezadas e não notadas e obedecidas, a vida dessa pessoa ela não será bem-sucedida. Então, o que as regras fazem conosco? Simplesmente nos condiciona a um posicionamento que nós somos feituras das mãos de Deus, graças a Deus por isso, e que a sua palavra é a bússola que ele deixou para nós seguirmos as suas orientações para que tudo seja uma soma de respostas positivas dentro da vontade e do tempo de Deus para cada um de nós. Então, quando você vai para a Bíblia desde o começo, do livro do Gênesis até o Apocalipse, você observa muitas situações em que Deus se posiciona diante do ser humano e lhe oferece oportunidades mil de ser bem-sucedido e de colher resultados positivos segundo a sua obediência, segundo o seu posicionamento. Então Jesus, ele deixa bem claro que, ora, permaneçam em mim. O que é permanecer em Cristo? É quando a gente abraça um propósito e a gente não se demove dele e nada nos tira daquele foco, daquele objetivo. Note você, quando você almeja e foca um alvo e diz, eu vou lutar até conseguir. Permanecer em Cristo
É a mesma coisa, porque a palavra de Deus em Romanos 8:1 diz que quem está em Cristo, aliás, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e isso tudo se fez no Coríntios, livro de Coríntios. Em Romanos 8:1 está escrito assim: se a palavra ela traz-nos para estas responsabilidades, você vê que nós temos que realmente obedecê-la, porque ela é o manual de regras de Deus. E quando nós entramos por aqui, deu um branco aqui, deixa eu ler. A palavra diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observação: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que todos nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, esse Espírito Santo vem em nós, ele trabalha a nossa vida durante todo o curso da nossa existência, até que se complete o perfeito projeto de Deus, que é o resgate do ser humano. O projeto é de todo mundo, porque a palavra é bem clara no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz: permaneçam em mim, ou seja, observem meus ensinamentos, observem a minha palavra, observem o que eu fiz por vocês, observem o que estou fazendo neste momento para poder buscá-los posteriormente. Observem que durante todo o meu ministério, junto com vocês, procurei somente fazer o que é bom. Então, que vocês, como meus discípulos, como aqueles que estão aprendendo de mim para ensinar outras pessoas, façam a mesma coisa. Permaneçam em mim. Aleluia. Glória a Deus. E as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, é exatamente eu dizer não para aquilo que a palavra diz que é não e dizer sim para aquilo que a palavra diz que é sim. Então, você vê que realmente, quando obedecemos às regras, às orientações, as coisas todas fluem naturalmente, seguem um curso. É como um rio que desce seguindo os seus caminhos. Ele desvia dos obstáculos, passa por cima de outros, mas continua a sua caminhada, porque ele tem que exercer o seu papel. Então nós, como Cristo em Jesus, como servos do Senhor Jesus Cristo, servos do Deus vivo, que temos que fazer? Permanecer em Cristo é mostrar por nossas atitudes e palavras que realmente estamos condicionados a uma vontade que é muito além da nossa, de permanecer dentro de um propósito. E as suas palavras permanecerem em nós é exatamente demonstrarmos também por palavras e atitudes que tudo aquilo que fazemos seguindo as regras do manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. E conclui de que forma? Se isso for o procedimento de vocês, vocês pedirão o que quiser, e assim vos será feito. Então, a gente tem que ser cauteloso na interpretação de um texto, porque, de repente, você, nós podemos pedir algo que está fora do nosso alcance, que está muito além. Mas a palavra diz pedir o que quiser, então, mas este o que quiser é dentro da nossa necessidade. Temos que entender que não é da maneira que interpretamos, não, eu quero ficar rico, trabalhe, estude, né? Aprimore seus conhecimentos, corra atrás, faça acontecer, e você vai ter uma vida diferenciada, né? Eu quero ter sabedoria, busque por sabedoria. Eu quero ser usado por Deus para expulsar demônios, consagra a vida. Quero orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Pauta a tua vida segundo a vontade de Deus, e assim tudo será conforme a vontade de Deus. Então esse quiserdes aqui é dentro da vontade de Deus. Então espero que esses momentos de reflexão sejam de grande valia para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus te abençoe, um bom final de semana, um bom final de tarde, e que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida e a tua família. Amém? Fica com Deus.